Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, galera, eu decidi fazer uma análise aqui do Bitcoin e do Ethereum aqui para colocar no canal, então vai ser um vídeo bem curtinho aqui, só de introdução, para vocês entenderem aí como que funciona essa análise. Primeiro eu vou fazer do Bitcoin, vou falar um pouco sobre a análise macro dele, falar de um longo prazo e do curto prazo, o que vai rolar nessa semana, tá? Se atentem bastante aos mercados norte-americanos, porque eles influenciam negativamente ou positivamente nos gráficos, tá? Também vou fazer uma análise do Ethereum por conta dessa mudança que vai ocorrer no dia 15 de setembro. Não sei se eles vão mudar a data ainda do Demerge, mas aparentemente vai ser no dia 15 de setembro, tá? Provavelmente o Ethereum está precificado já, não sei, né? Vamos ter que esperar o dia 15 de setembro para ver como que vai desenrolar essa história toda, tá? No mais, galera, já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo e já se inscreverem no canal se vocês forem novos aqui. Outro ponto que eu quero deixar um recado aqui para vocês, tá? Eu quero colocar um cronograma de lives aqui nesse canal, então provavelmente aí vai ser lives que vão acontecer durante a semana, de 3 a 4 vezes, fazendo análise gráfica, fundamentalista, análise técnica também das criptomoedas. Então já peço para vocês deixarem nos comentários qual é o cronograma de lives que vocês gostariam de ver nesse canal. Por exemplo, eu queria ver 3 vezes por semana, eu queria ver 2 vezes por semana, 2 vezes já é o suficiente. Não, eu queria ver todo dia. Coloque aqui o que você gostaria de ver nesse canal, porque eu vou montar o meu cronograma de lives e em breve eu já pretendo começar aqui as lives para vocês participarem e interagirem diretamente comigo, tá? Aqui no meu canal. No mais é isso, vamos começar a análise aqui agora, então bora lá. Vamos começar aqui mais uma análise do Bitcoin, tá? Vamos ver o que está acontecendo no Bitcoin nesse exato momento. Para quem sabe aí, sabe que eu participo das lives lá com o Rodrigues.digital. Eu faço lives lá de segunda, quarta e sexta. E aí eu tinha comentado com vocês lá nas lives, inclusive, que o Bitcoin poderia fazer esse movimento exatamente esse daqui que eu tô mostrando para vocês no gráfico, tá? E foi exatamente o que ele fez, né? Vamos analisar um pouco aqui o que tá rolando no Bitcoin. Vou também colocar o volume, que eu gosto de analisar também o volume do Bitcoin pra gente ver quais que são os próximos passos dessa criptomoeda. Nesse exato momento, tá? O Bitcoin, ele tá de fato recuando bastante nessa faixa de preço de 20 mil dólares, 21 mil dólares aí aproximadamente, tá? Provavelmente aqui nessa corrida que ele tá fazendo, ele fez aqui, ó, olha só que interessante, eu vou tirar aqui o volume pra gente conseguir visualizar. Ele fez praticamente que um fundo duplo, tá? Mostrando uma reversão de tendência para a alta num curto prazo, lembrando que eu estou analisando o gráfico de 4 horas, tá? Então, provavelmente aí nessas próximas horas, lembrando que o candle aqui de 4 horas fecha às 21, provavelmente ele pode vir sim tocar aqui em cima, tá? Nos 21, 22 mil dólares aproximadamente, tá? Mas como que essa faixa de 22 mil dólares é uma resistência muito forte para o Bitcoin, porque se a gente analisar o contexto do gráfico, em diversas vezes o Bitcoin demorou para passar nessa região. Pode ser que ele fique lateralizado exatamente nessa região, e se ele encontrar forças para romper essa resistência, aí sim a gente pode entender que ele pode recuperar o valor dele, tá? Mas esse momento é um momento decisivo para o Bitcoin, porque ele está numa recuperação, então ele precisa chegar pelo menos aqui nos 22 mil dólares, ficar um pouco lateralizado, que é um movimento saudável para o Bitcoin, né? Em questão assim de recuperação de preço, e aí sim podemos ver uma alta no Bitcoin caso ele rompa essa resistência, forme um período de lateralização, indicando um pouco de decisão no gráfico, e aí sim retomando aqui a faixa dos 25 mil dólares, tá? Essa é uma visão positiva caso o volume entre em valorização também, né? Aumente o volume de compras e de vendas, né? Porque tem que ter negociação ativa, né? Tem que ter negociação para ser interessante. E nesse exato momento tem bastante ordem de compra aqui formando no gráfico, tá? Isso é positivo para o Bitcoin, bastante positivo, bastante legal. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário também para ver como que tá rolando aqui nesse ativo. Houve de fato um grande volume de venda, que vou até tirar o gráfico só para a gente analisar o volume em questão.
houve de fato uma queda aqui, né, no volume, mas que aumentou as ordens de venda, tá? Portanto, nesse exato momento, o preço está se equilibrando um pouco, né, se restabelecendo, porque depois de grandes períodos de correção, o preço precisa balancear um pouco, né, rebalancear, e portanto teve essa valorização do Bitcoin, que foi exatamente nesse ponto que eu falei que ele poderia dar um repique, né, dar um repique para entrar em uma breve valorização de recuperação de preço, tá? Nesse exato momento, 2 pontos positivos, tá? Topo duplo um maior que o outro, isso é bastante legal, um sinal de reversão de tendência, tá? É um fundo arredondado aqui, mas ele não tá muito legal, então eu nem vou considerar de fato que é 100% de certeza que é um fundo arredondado aqui, ó. Se a gente desenhar aqui, ó, exatamente aqui esse fundo, e o rompimento se daria nessa região aqui, mas ainda assim vamos esperar aí concretizar esse movimento, porque aí sim a gente pode identificar ou não que é um fundo arredondado, tá? Esses são os pontos do Bitcoin, tá, galera? Nesse exato momento o Bitcoin ele corrigiu bastante, tá? Normal, porque realmente houve grandes liquidações no mercado em questão de posições de trade aí que muita gente estava alavancado. Houve também a questão da China versus Taiwan, que aumentou um pouco as tensões aí em questão da macroeconomia, então afeta negativamente o mercado, tá? Agora, vou colocar aqui o gráfico do Ethereum, que eu vou fazer uma análise aqui do Ethereum. Lembrando, né, se vocês querem ver uma outra criptomoeda aqui, podem, por favor, colocar nos comentários que a gente tá no próximo vídeo, beleza? Então, bora lá. Nesse exato momento, assim como o Ethereum, o Bitcoin também está abaixo da média de 100, 200 períodos, né? Os dois ativos estão mostrando uma tendência de baixa nesse exato momento. Porém, o Ethereum, como a gente pode observar, grandes ordens de venda se formaram aqui nessa região onde houve a correção desse ativo, e nesse exato momento está tendo algumas ordens relacionadas de compra, né? Tá tendo um movimento mais de compra nesse ativo, tá? No Ethereum, no caso. Um ponto negativo, tá, galera? Nesse exato momento, o Ethereum, ele fez aqui um fundo que tá um menor que o outro, tá? Isso não é legal, porque isso de fato mostra uma correção no ativo, ó. Se a gente colocar até essa linha aqui, inclusive, olha só, olha como que esse ativo aqui também, o Ethereum, né, ele está respeitando essa linha aqui, né? Então, provavelmente aqui ele está nessa tendência de baixa, que está nesse movimento, apesar de ter rompido, né? Se a gente colocar aqui também, olha só, né? Nesse exato momento ele está aqui nessa região meio que demorando, meio que lateralizado de fato, mostrando a indecisão do mercado como um todo, tá? Nesse exato momento, o que eu vejo assim pro Ethereum, tá? Primeiro ponto, ele realmente recuou conforme essa linha que eu coloquei aqui para vocês, né? Isso foi na outra live que eu fiz lá em outro canal do Rodrigues. Lembrando que eu tinha colocado aqui exatamente os $1.500 aí aproximadamente, que era uma faixa de preço onde o Ethereum realmente poderia dar um repique de valorização, né? Com base no histórico, entendendo como que funciona topos e fundos. Como eu sempre falo, né, galera? Para a gente ter uma análise técnica de sucesso, o primeiro passo de tudo é fazer o arroz com feijão super bem feito, né? Você tem que entender ao máximo como funciona topos e fundos, tá? Isso é excepcional, entendeu? E eu utilizo isso para ter lucro no mercado cripto, no mercado de futuros, ganhar durante as correções do Bitcoin. Então isso é completamente normal e não tem técnicas mirabolantes que a gente precisa fazer como muitas pessoas colocam aí, né, na internet. Mas vamos voltar aqui um pouco no Ethereum, tá? Nesse exato momento ele tá um pouco lateralizado aqui nesses candles de indecisão do gráfico, tá? Quando forma bastante sombra aqui, ó, indecisão, mostrando que o gráfico tá bem lateralizado nesse exato momento. De fato uma briga entre os ursos e touros, então para os próximos movimentos aqui, o que eu aconselho, tá? Vocês observarem. Primeiro ponto. Se o volume começar a aumentar, pode ser um ponto positivo para o Ethereum, e daí ele pode vir buscar a média de 200 períodos que ele perdeu no gráfico de 4 horas, tá? Lembrando que eu estou vendo o par Ethereum USDT da Binance. Nesse exato momento, tá? Como ele está abaixo da média de 200 períodos, mostrando um movimento muito mais de baixa. Nesse exato momento, a gente precisa ver o volume entrando no gráfico e também para ele alcançar a média de 200 períodos e, consequentemente, tentar recuperar essa resistência dele de 1740
dólares, tá? Bom, galera, no mais é isso. Ethereum e Bitcoin estão no momento de indecisão aí no gráfico, principalmente por conta das tensões que está acontecendo, grandes posições liquidadas aí do mercado cripto como um todo, tá? Coloque aqui nos comentários o que você achou dessa análise e já deixa o seu like aqui nesse vídeo, beleza? Muito obrigada, galera. Tchau, tchau.